Eu saúdo a todo o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do grupo de evangelismo da última hora, gostaria de trazer para a vossa meditação o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, eu gostaria de trazer para vocês o versículo a partir de versículo 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu se contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele vireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Nós estamos diante de um texto muito interessante, que traz uma narração de que Pedro e João, eles estavam indo para a oração, a hora nona, quando se depararam com um homem coxo desde o ventre da sua mãe, que era colocado à porta do templo para pedir esmola. E Pedro e João, entrando já no templo, aquele homem pede para eles uma esmola. E Pedro olha para aquele homem e disse para ele: olha para nós. Pediu aquele homem uma atenção. E aquele homem fitou os olhos nos apóstolos. E eles disseram: Pedro, não tem ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Que cena maravilhosa, que oportunidade maravilhosa que teve esse homem de encontrar com esses dois discípulos à porta do templo e ali fazer-se um pedido, e de repentemente aquilo que desde o ventre da sua mãe o atormentavam, porque ele não podia andar. Aquele homem, Pedro, pede a ele a sua atenção, e ele, esperando que iria receber alguma esmola, como era comum, ele recebe uma palavra e crê nessa palavra. E após crer nessa palavra, Pedro pega pela sua mão direita e ele levanta e entra no templo glorificando a Deus. Um dos textos mais maravilhosos que nós nos encontramos na Bíblia Sagrada. Cumprimento das palavras do Senhor Jesus para os seus apóstolos, que após a sua partida, que os seus discípulos continuariam fazendo sinais. E Pedro, com muita humildade, depois que aquele homem fora curado e entraram no templo com Pedro e João, e que as pessoas olharam: mas isso aí é aquele aleijado que fica à porta do templo, e ficaram atônitos, e ficaram maravilhados. E Pedro, como um bom evangelista, ele diz: por que vocês olham tanto para nós? Como que se de nós mesmos o fizemos esse sinal? Jesus Cristo, o qual vocês, por causa das vossas ignorâncias, pregaram na cruz, o condenaram à morte e morte de cruz. Ele que ressuscitara ao terceiro dia é que fizera esse sinal. Pedro
vem explicando para eles, trazendo para o povo judeu um novo mandamento. Um mandamento muito melhor, um mandamento muito mais leve, um fardo muito mais tranquilo de se carregar. Não mais precisava agora de ficar trazendo um cordeiro ou um pombo para ser sacrificado. Mas Pedro traz a receita para eles, quando ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos de entender que para nós podermos sermos amigos de Deus, nós precisamos de passar pela pessoa do Senhor Jesus. Precisamos crer no Filho. Precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso. Você precisa de reconhecer que você precisa de Deus. Você precisa de reconhecer que o pecado ele leva o homem à morte. Mas o Senhor Jesus viera para nos dar vida e vida com abundância. E o apóstolo Paulo disse para nós, numa das suas cartas, que foi o apóstolo que mais escrevera cartas. Ele escreveu 12 cartas, ele enviou 12 cartas para a igreja. O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo da doutrina, doutrinando a igreja, adestrando a igreja, trazendo uma identidade para a igreja. Ele vem também trazer para nós essa necessidade, quando ele, numa das suas cartas, disse que o único assunto dele era Jesus. E Pedro, que ganhara a responsabilidade de Jesus Cristo, para ele apacentar as suas ovelhas, naquele momento em que Deus realizara um grande sinal, ele aproveita a oportunidade e traz uma palavra firme para o povo judeu, mostrando para eles a responsabilidade e dizendo para eles que conhecer as leis, obedecer às leis, ser um homem íntegro, ser um homem reto, um homem que vive bem na sociedade, que tem bom relacionamento com o teu próximo, é muito importante. É muito importante. Mas para que você tenha acesso a Jesus Cristo, para que você tenha naquele grande dia o privilégio de estar à direita do Pai e receber o bendito do Senhor Jesus, você precisa de se converter desse mau caminho. Você precisa de se converter, você precisa de ser inimigo do mundo e amigo de Deus. Você precisa de entender que o caminho de Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e Ele exige de mim, Ele exige de você, Ele exige de nós, que nós fazemos uma retrospectiva das nossas vidas e reconheçamos que o período em que Ele passar aqui foi um período de um ato de misericórdia para com toda a humanidade da terra, e na sua oração Ele estava incluindo nós, quando Ele disse: Pai, está consumado. Pai, todos aqueles que Tu me destes, eu cuidei, todos. Mas eu te peço que não só por esses, mas também por aqueles que hão de crer na Tua palavra. Nós já estamos sendo escritos pelo Senhor Jesus nas suas orações, e que o Espírito Santo de Deus ele possa te alcançar, que você possa entender que o viver aqui, que o respeitar as leis, que ser um bom cidadão é importante para a sua vivência na terra, mas para que você possa ter uma morada eterna, para que você possa desfrutar de um céu, para que você possa estar ao lado de Cristo, para que você possa estar à direita do Pai, você precisa de se converter dos seus pecados, porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem superabundou a graça de Deus, e a escolha está diante de você, e que você possa fazer a escolha certa, que
você possa olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.